presidente Lula esteve hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, e durante o discurso ele foi interrompido por um menino que o questionou sobre o preço da picanha. O presidente garantiu que o preço da carne vai cair, mas voltou a pedir paciência aos brasileiros. Vamos ver. Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas ó, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ô Lula, estou comendo a primeira picanha porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. Muito bem. O próprio Fernando Haddad, quando deu entrevista aqui na CNN, ele falou que o Lula faz sínteses, né, no seu discurso político, etc. E uma delas foi essa, de prometer picanha para a população ao longo da corrida eleitoral. Agora já está tendo alguma variação de preço, mas há vários fatores aí por trás dessas variações. Como é que você vê essa promessa, esse discurso do Lula, ao mesmo tempo que ele pede paciência, dizendo que isso não vai ser da noite para o dia? Também não está muito seguro de que realmente os preços vão baixar e todo mundo vai ter picanha à vontade. Antes era campanha, agora é realidade. Mas você promete e agora você começa a cozinhar a picanha, né? Olha, Felipe, a picanha é analogia para tudo que o Lula está querendo fazer. Ele diz que vai melhorar a vida do cidadão, etc. Vão baixar os preços, etc. Se ele tivesse realmente preocupado em baixar os preços, ele não estaria fazendo um ataque institucional ao Banco Central, que é quem está tentando fazer os preços não subirem tanto, né? Então, mas ele, no entanto, está fazendo esse preço. Ele denota um pouco aquela vontade de, será que a gente tabela preço, aquela coisa de antigamente que a gente já viu que não dá certo. Esse preço que o garoto mencionou, que baixou, foi provavelmente devido à questão do embargo da China, né, que causou uma pequena queda do preço da carne, porque a carne que seria exportada foi desovada no mercado nacional, e isso causou uma pressão baixista. Não tem nada a ver com políticas de governo. Aliás, o contrário. Então, circulou ontem, você deve ter visto, Felipe, uma pesquisa com participantes do mercado financeiro, fundos de investimento, etc. 82 fundos de investimento foram entrevistados pela Genial e Quest. Sim. E na pergunta, você considera que a política econômica do governo está indo na direção certa? 98% dos entrevistados disseram que não. 98%. Mas são justamente os agentes econômicos, financeiros, que o governo demoniza muitas vezes. Demoniza, mas não é por isso. O mercado não... fui demonizado, eu vou aqui responder a pesquisa. Claro. O mercado está respondendo porque ele realmente considera que está muito ruim. E eu te garanto, Felipe, podia ser que a maioria não apoiasse o Lula na época da eleição, mas era pau a pau. Eu sou do mercado financeiro, não era grande vantagem para Bolsonaro, talvez até, né? Dizem que a Faria Lima fez o L também, né? Só para entender, eu só estou registrando que no discurso político ele usa isso a favor dele, dizendo que, olha, esses são os representantes dos ricos e eu estou aqui defendendo os interesses dos pobres. Só que eu considero que numa pesquisa dessa formal, a pessoa foi entrevistada anonimamente, o cara trabalha no mercado e tem que objetivamente analisar se ele deve comprar, vender, onde ele aloca capital. Ele não está ali preocupado se o Lula falou mal dele ou não. Claro, em geral. Claro que tem gente que é politizado, não tem dúvida. Mas assim, 98% dizendo que acha que o Brasil está indo para o lugar errado, está indo para uma direção ruim, é muito impressionante. Gabriela, o que você destaca dessa fala do Lula, dessa situação? Então, eu até queria comentar, Hélio, eu não sou do mercado, não sou economista, né? Então, você que é do mercado talvez tenha uma outra visão, mas eu li várias, eu tenho lido muito, até para participar aqui com vocês da CNN, sobre esse tema. E eu vi várias declarações de pessoas do mercado importantes dizendo que a taxa de juros está muito alta, que está atrapalhando o crédito e que, assim, a lógica, né, de você colocar uma taxa de juros alta é para segurar o consumo, para as pessoas pouparem, mas aqui no Brasil não tem muito essa política de poupança. Então, me parece que
precisa pensar uma forma de baixar a taxa de juros, porque nem o mercado não está mais feliz, né, com esse valor. Só registrar agora. que a taxa de juros ela está muito alta, são 13,75%, né? Que é o mesmo patamar em que ela chegou no próprio governo Jair Bolsonaro, não é um patamar inédito feito contrariamente ao governo Lula. A questão que se discute em diversos âmbitos é o que é necessário fazer para baixar a taxa de juros. Então tem gente que diz que tem que baixar independentemente de qualquer outra coisa porque já devia estar mais baixa. E tem gente alegando que o governo precisa fazer o seu dever de casa, precisa apresentar um arcabouço fiscal crível, avançar a reforma e outras medidas. Enfim, mas vai demorar muito, né, Felipe? Tem que chegar num acordo, porque também, eu não sei, né? O Banco Central, no governo Bolsonaro, eu lembro que no noticiário foi a maior briga, que chegou a 2%. Na pandemia, chegou muito baixo, aí ficou todo mundo, não, baixou demais a taxa de juros, aí tá certo, deu crise. Mas aí também aumenta tudo isso, né? Então, tudo bem, eu acho que o governo vai ter que fazer, mas eu não acho que vai dar tempo de fazer reforma tributária até eles abaixarem um pouco a taxa de juros. Mas a regra fiscal já não poderia ter sido apresentada. Muito claro, tempo. se fosse esperar acabar a reforma, sim. Mas se a reforma não estiver apresentada, estiver crível, saberem que vai passar, o arcabouço fiscal também, o governo estiver dando sinais, isso você mexe na expectativa das pessoas que participam do mercado. E daí você vê a taxa de juros de longo prazo, que reflete, no fundo, expectativas de otimismo, pessimismo, ela começa a baixar e isso faz com que a inflação possa começar a baixar desde já, começar a desacelerar e você cria esse espaço. Para mim, uma analogia boa é remédio antitérmico, sabe? Você não quer ficar vivendo tomando remédio antitérmico. Poxa, já tomei tanto tempo. Mas se a febre não baixou, você vai ter que continuar tomando remédio. Não vai ter difícil você escapar disso. Quanto à fala do Lula, posso já entrar? Não, só quero fazer um protesto contra a fala do Lula, porque eu sou vegetariana e se ninguém mais comesse carne, não tinha que ficar preocupado com o preço da carne. Vamos todo mundo ficar aqui nos legumes, tem alternativas, né? Ovos orgânicos. Eu não estou pronto para participar desse mundo, não, Gabriel. Eu faço questão da minha carne, gosto. E sei que representa também, para grande parte da população, uma aspiração, né? Porque, para mim, bem ou mal, sinto o peso, mas posso consumir carne no meu dia a dia. Para a parte da população, não. É quase uma aspiração social você vir e poder ter, cotidianamente, o consumo de carne bovina na sua dieta. Sei de todas as questões, mas continuo um fã do churrasco, então espero que ele não vá embora assim tão cedo. Agora... Que é um símbolo de lazer nacional também. De lazer também, a coisa da socialização do churrasco. Mas poderiam fazer com brócolis ali, mas não seria a mesma coisa. Olha, gente, quando vocês forem fazer churrasco, lembrem das vegetarianas, pode fazer uns legumezinhos grelhados, né, uma maionese. Ninguém faz mais maionese no churrasco, não, é só carne. Aí a gente vai inaugurar em breve o quadro gastronômico aqui do CNN. Mas retomando, o preço da carne, da picanha, claro, teve esse pequeno aumento aí totalmente circunstancial, não tem nada a ver com se o governo está acertando ou errando nesse caso aí. Agora, o Lula promete essa queda dos preços do consumo, né? A picanha está representando aí o consumo, as aspirações das pessoas de viverem melhor. Um sonho que foi construído ao longo dos governos PT em que, de fato, o consumo aumentou. Você teve pessoas que jamais sonhavam em entrar no aeroporto viajando de avião. Você teve pessoas que cresceram sem comer carne na sua dieta cotidiana, passando a ter carne. Então, isso mudou a vida de muita gente. Agora, foi feito lá atrás, infelizmente, de uma forma insustentável. E o país pagou a conta no futuro. Em poucos anos, o país se viu na frente daquela conta. Opa, não dava isso aqui não dá. O governo estimulou muito crédito, gastou demais, não sabe se vai conseguir controlar. O negócio colapsou. Da mesma forma que você teve a ascensão de milhões de pessoas para a classe C, isso aconteceu, você teve depois, e ainda vivemos as consequências disso, a queda econômica de muita gente nesse país. E a gente está vivendo os reflexos disso até hoje. Claro, teve pandemia, teve, enfim, uma série de outras questões que dificultaram ainda mais qualquer sonho de recuperação. Mas o que eu acho importante de trazer, só para finalizar minha fala aqui, é que essa recuperação, que segue sendo o objetivo de qualquer governo, de direita ou de esquerda, ela passa, sim, por fazer o mínimo da lição de casa fiscal. Isso é uma lição que a esquerda de diversos países ao redor do mundo aprendeu, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, a esquerda aprendeu essa lição. E fez. Clinton fez, Tony Blair fez na Inglaterra. A gente precisa que a nossa esquerda civilizada aqui no Brasil aprenda isso também. Senão vai ficar muito difícil e a gente vai seguir patinando com pequenos voos de galinha seguidos de crises.
Hélio, fazer estímulos artificiais não sustentáveis em médio e longo prazo, depois se descolar das consequências negativas, parece ser uma estratégia política. Como é que se constrói aí um ambiente sustentável para que as pessoas tenham esse lazer, esse crescimento, essa ascensão social, esse acesso, né, é a palavra, a bons alimentos e outras atividades? Felipe, em geral, esse ciclo que você está dizendo de ter excessos e depois vem uma crise e que aí foi um voo de galinha, em geral envolveu o lado monetário, o lado de inflação, o lado de crédito fácil distribuído por bancos públicos. Então, é por aí que geralmente isso acontece, porque quando você vai para o Tesouro Nacional, o dinheiro que o governo gasta diretamente, que não seja crédito e inflação, isso passa por tomar impostos. Então, é mais difícil, tem que passar no Congresso, aquela coisa. Quando você bota um Banco Central que não cumpre a meta de inflação, que pode imprimir demais, que diminui a taxa Selic além do que deveria, você vai sim criar um ânimo inicial, uma animação, porque a inflação sempre começa com um ânimo inicial, que parece que as pessoas estão ganhando, que está movimentando a economia, mas aquilo no fundo está consumindo capital, você está pagando mais caro. Quando você for ver, e leva um tempinho, leva 2 anos, leva 3 anos, e aquilo geralmente dá numa recessão que ajusta os excessos que você cometeu no anterior. A gente viu esse filme no Brasil entre 2010 e 2015 como um filme de cinema típico. 2010, usa o BNDES, toma dinheiro do Tesouro Nacional, faz o BNDES emprestar para uma porção de empresas, amigos, etc., campeões nacionais, Banco do Brasil emprestando dinheiro para caminhoneiros que não podiam pagar, e etc., uma porção de empréstimos, Caixa Econômica Federal, e depois isso gerou uma inflação. O Banco Central, mesmo aliado da Dilma, o Tombini na época, que era um inflacionista, não conseguiu mais não aumentar e teve que aumentar a Selic, e no momento que ele aumentou muito a Selic, aquilo teve que ser corrigido, o crédito se revelou como uma maré na qual todo mundo estava nadando pelado quando ela baixou. E infelizmente isso é um ciclo que ocorre muito no Brasil, e o sistema de metas de inflação com um Banco Central autônomo tende a diminuir esse tipo de coisa. Por isso, tão grave o ataque que o governo Lula está fazendo, um ataque institucional que está fazendo ao Banco Central. Agora, parece que esse ciclo aqui que o Hélio descreveu, Joel, está na memória desses agentes econômicos e eles estão se movendo para evitar. E isso gera ruído, gera tensões, gera esses atritos políticos que a gente está assistindo também. Sem dúvida. E está na memória de pelo menos uma parte do governo. Esse é o bom recado. Você tem ministros no governo, capitaneados inclusive pelo Haddad, que estão dizendo, olha, a gente entende esse problema, a gente não abre mão do social, a gente não abre mão de botar a economia para crescer, de cuidar dos mais vulneráveis, mas a gente entende que tem limites. A gente entende que a responsabilidade fiscal, que a sustentabilidade do gasto, que a racionalização das políticas públicas é parte fundamental do nosso trabalho aqui. Qual o problema? O problema é que a economia brasileira já não está numa situação muito boa, não há perspectiva de resultados muito bons, e toda vez que surgir um resultado para o próximo ano e para o ano que vem, e toda vez que um novo resultado decepcionante surgir, a ala mais irresponsável do governo vai apontar o dedo e vai dizer, tá vendo? Não está dando certo, o Haddad está falando em cortar gasto, está falando em marco fiscal, isso aí não está dando certo, não vai crescer, vamos tirar. Eu quero ver se o Haddad e os outros ministros, o Alckmin, a Simone, enfim, todo mundo que está junto nessa ala mais responsável do governo, se eles terão de fato o respaldo do Lula no momento em que passou esse ano e o avião ainda não decolou. Aí é que a gente vai ver. E isso que você está colocando é uma das incertezas do mercado. Quer dizer, é em favor de qual área do governo o Lula vai arbitrar. Porque a gente vê o Haddad propondo medidas que são diferentes da ideologia de determinado grupo ali, da Gleisi Hoffmann, do Aloysio Mercadante. Há tensões, tanto dentro do partido quanto do governo. Quer comentar sobre elas, Gabriela? Não, eu só queria comentar assim, que o Hélio estava falando, né, do período
que o mercado entende que foi um período de crise, de 2010, mas acho que a gente tem que lembrar que o governo Lula, ele deixou o país com reservas, né? Deixou mais de 300 bi, agora eu não lembro. Gente, eu sou péssima de conta, de lembrar número. Mas, assim, então o governo... Bi. Então você lembra melhor que eu. Então, assim, ele cumpriu com as metas de responsabilidade fiscal, nomeou o Haddad, né? Confia no Haddad, está mostrando que está confiando também na Simone Tebet. Então, acho que a gente tem que ter um pouco, assim... julgar o governo Lula, talvez, lógico, muitos anos depois, mas pelo que ele fez, né, separado. Lula foi um presidente, a Dilma foi outra política aplicada. Acho que é isso e também confiar, já que vocês estão falando de memória de mercado, tentar confiar no passado e que isso seja atualizado para o presente. E estando o Haddad no comando do Ministério da Fazenda, acho que já é um sinal, hein, Joel? Eu não trabalho com sinal, mas não está claro. Há um pouquinho de controvérsias aí. O economista Marcos Mendes, por exemplo, ele fala que os gastos públicos começaram a crescer em 2005 ainda, no primeiro mandato do Lula. Quer dizer, houve uma continuidade ali que desembocou em Dilma Rousseff, que foi a candidata dele. Diga, João. O gasto público brasileiro seguiu crescendo continuadamente e todo o desafio não é nem que ele pare de crescer ou diminua, é só que ele cresça de uma maneira minimamente em linha com o crescimento da economia para não permitir que a relação entre a dívida e o PIB estoure. Então, esse é o desafio que se coloca para as contas públicas brasileiras. É que, Gabriela, não se trata de, vamos dar um ato de fé, vamos acreditar, né, vamos ser patriota, nem nada disso, sabe? A situação é difícil. Mesmo o Haddad, os sinais positivos que ele tem dado, acho que todo mundo concorda que também ainda não são suficientes, talvez no futuro sejam, mas ainda não foram suficientes. E tem vozes muito influentes, contrárias a ele e muito fogo amigo dentro do governo, por tudo que a gente fica sabendo. Então, quer dizer, pode ser que dê tudo certo? Pode ser que dê tudo desastrosamente errado? Também pode ser. Acho que ninguém tem bola de cristal. Eles ainda estão lidando com a herança das políticas do governo Bolsonaro. Ainda não deu tempo de eles mostrarem o que eles vão fazer. A gente vai acompanhar todos os próximos capítulos e comentar para vocês.